Bom dia, Gustavo. Você tá bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá, Dona Tereza? Estou feliz da vida de estar aqui com você, hoje Ai, que conversando, ótimo. batendo esse papo. Então, essa nossa entrevista hoje tem a finalidade de entrevistá-lo dentro de um projeto que diz respeito a ex-alunos que se tornaram empreendedores. É um projeto do grupo GPMEP, que é um grupo de estudos da história do ensino profissional, né? E você foi aluno da ETEC Alcídio. Você foi aluno da ETEC Alcídio, você fez o curso de contabilidade noturno, né? Foi noturno? Isso, doutor. De um ano e meio, entre 97 e 98. Isso, Quando foi correto. proposto este projeto, então eu pedi aos coordenadores que fizessem um levantamento de ex-alunos que se lembravam, né, mais relacionados ao curso técnico, que eu também não tenho muito domínio, porque eu sou mais do ensino médio, e eles então me elencaram 11 nomes. Aí eu pesquisei no arquivo da Secretaria Acadêmica, fiz um levantamento dos históricos escolares, dos diplomas, e desses 11 alunos, então, estou convidando alguns para participarem deste projeto. Então, este projeto é um projeto de história oral, no qual o aluno, o candidato, o entrevistado, o colaborador, né, o ex-aluno, o amigo, porque afinal o Gustavo também já foi meu aluno em uma outra escola, quando Sim, eu dava aula de ciências no ensino fundamental, né? Ele foi meu aluno na escola Iracema Miele e também amigo de um dos meus filhos, então a gente de casa, tá? Na hora que eu vi o nome obrigado. do Gustavo, eu falei assim, não, esse aqui eu vou procurar. E deu certo. Graças a Então, Deus. nós estamos aqui justamente para atender esse projeto, que na verdade é um projeto de história oral, e como eu já expliquei para o Gustavo, ele vai relatar o que ele achar melhor com relação à sua vida de ex-aluno relacionado à sua vida hoje como empresário, tá? Aliás, é o nome certo, é Gustavo Haddad de Souza. Esse é o nome, Sim, esse aí, certinho? perfeito, É porque ele certinho. só fica falando Gustavo. Gustavo é bom registrar certinho o nome. Então, o Gustavo está instalado no seu escritório aqui em Orlândia, no escritório de contabilidade, e eu estou aqui na minha casa também em Orlândia, seguindo os protocolos, né, do nosso isolamento social, fazendo então essa entrevista de uma forma remota, tá bom? Gustavo, sinta-se à vontade. Você pode começar a relatar de onde você quiser, mas sempre seguindo essa linha, procurando ligar a sua vida de ex-aluno, de aluno, agora ex-aluno, né? Com a sua vida de hoje como empresário, tá bom? Muito obrigada e também por você estar participando desse projeto comigo, tá certo? Eu sou a Eu que professora Maria agradeço. Tereza e vamos lá então. Ah, Dona Tereza, eu que agradeço imensamente. É um prazer e para mim eu me sinto honrado de ter sido aí um dos escolhidos para estar dando esse depoimento aqui de como ex-aluno, né, que atua na área e até hoje. E espero que eu possa contribuir com alguma coisa assim, né, nesse sentido da história oral aí do Centro Paula Souza, do ETEC, que é a Alcídio. E assim, bom, como já disse, eu sou Gustavo Haddad de Souza, né, o nome completo. Sou ex-aluno, formei em 1998, como técnico em contabilidade. Tenho 45 anos, sou casado, duas filhas e sou proprietário de um escritório, de uma empresa de contabilidade. Empresa que já está há bons anos no mercado, muitos anos, né? Já está até vergonha de falar, né? Mas já estou quase 30 anos no mercado ao todo, contemplando aí há alguns anos que eu já atuava antes de me formar. E hoje nós temos aí uma equipe com 8 pessoas, incluindo a mim. Então, é uma empresa pequena, não é uma empresa grande, né? Mas são 8 famílias que vivem diariamente daqui e que fazem com que o dia a dia na contabilidade seja
seja muito gratificante, porque todos trabalhando aqui em conjunto para poder obter um único objetivo. E, graças a Deus, não posso dizer que deu errado, né? Está dando certo, né? Tanto tempo assim, então é sinal que está dando certo. E tudo isso vem dessa época também do estudo, né? Então, eu tive uma influência. Meu pai era professor, mas também era contador. E eu vim trabalhar com ele na época, no começo. Ajudá-lo aqui, né? E aí a vida veio me trazendo para esse lado. Então, eu trabalhei com ele uns 3, 4 anos, mais ou menos. Depois, meu pai veio a falecer. E aquela coisa, eu já estava aqui e assumi. E eu me apaixonei por esse universo da contabilidade, do escritório, dos serviços que a gente faz, né? E de lá para cá é muita luta e muito estudo, mas muito estudo, né? Nós não deixamos de estudar um único dia. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que a maior realização é você trabalhar naquilo que você gosta, né? Você exercer aquilo que você gosta. E isso tudo teve um início também, né? Acadêmico. Mas o início do acadêmico que eu falo não é uma faculdade, isso aqui, é quando você começa mesmo a estudar aquilo que você vai exercer. E isso começou no auxílio, né? A parte de estudo, a parte de teoria, os professores. Eu tive uma sorte muito grande também de pegar uma linha de professores, dona Tereza, que não é não estou aqui querendo florear, não, mas eu tenho que ser bem honesto, né? Aqueles professores que sabiam o que estavam falando mesmo, com embasamento teórico, embasamento de experiência, né, de vida, e também traziam você para uma relação de amizade mesmo. Então, eu falo assim, eu tive muita sorte de participar de um curso em uma escola onde você juntava toda uma literatura do estudo com um relacionamento aberto, franco com os professores. Então, eu tive muita sorte de fazer parte disso tudo, né? E fico relembrando, dá até um pouco emocionado, porque algumas dessas pessoas já não estão mais conosco, né? Elas passaram bons anos. Então, e tanto quanto colegas de trabalho hoje, né, mas na época colegas de sala de aula, quanto alguns professores. Então, começa a relembrar, sabe? Começa a ter essas lembranças e fico até um pouco emocionado. Mas tudo teve esse início em 1997. Na verdade, assim, eu tive uma passagem anterior pela escola, mas no primeiro colegial, né? Que também foi muito bom, foi muito gratificante, apesar de eu não ter levado muito a sério, né? Enfim, né? Faz parte, né? Só que depois de alguns anos eu retornei à escola, né? Ao Cid Souza Prado, e fiz esse curso de 1 ano e meio. Era um pouco difícil, sabe, Ana Tereza? Porque da forma como eu estudei, né? Então, eu saía do escritório 6 horas para estar na escola tendo aula 7 e pouquinho, já estava ali. Então, era um sacrifício diário, né? Da minha parte para poder estar lá. E aí, de repente, dava aquele intervalo para você comer um lanche, um salgado, alguma coisa ali naquela cantina ali. A cantina, eu acho que quem tocava lá na época era o Fuzeto, eu não me lembro, mas eu acho que era.
E era aquela coisa, ele descia correndo para comer, mas não era só para comer, era para ter um papo, brincar, conversar. Na frente da escola tinha piscina pública, então algumas pessoas iam para a piscina pública ali, que era o clube público, né? E outros ficavam dentro da escola, e depois dava o sinal, todo mundo subia para a sala de novo. Aí batia aquele peso de ter comido correndo, de ter... Vamos lá, ainda tem mais 2 aulas para frente, né? E chegava em casa morto, arrebentado. Tomava um banho ali, deitava, 6 horas da manhã estava acordando de novo. Então foi uma luta, né? Muitos enfrentam isso até hoje, né? Muitos, isso não são poucos, não. Muitos fazem isso até hoje. Ah, compensou? Muito, muito. Valeu a pena. A gente estava conversando na sexta-feira, um amigo meu que estudou comigo no mesmo curso, na mesma época, não atua, nunca atua na área, mas isso ajudou muito ele na onde ele está hoje, porque deu um embasamento para ele, um conhecimento para ele que ele aplicou na onde ele trabalha hoje, e isso fez com que ele sempre crescesse, ajudasse ele a crescer, né, profissionalmente. E a gente conversando até, e vai lembrando, né, as coisas todas, e aí a gente estava até lembrando algumas coisas que não vem ao caso, não, né? Mas principalmente lembrando dos professores. Não sei se eu posso citar nomes, não, Tereza? Pode sim, pode, sem problema, pode. Eu vou citar pouquíssimos nomes, mas que todos daquela época que se sintam abraçados, porque, lembra, Lucimara, excepcional professora, e a Lucimara é um caso assim, né? Ela me deu aula, eu me formei. Quando eu fui para a faculdade, eu estudava, assim, eu iniciei a faculdade e o marido da Lucimara estava se formando. Então, nós viajávamos juntos durante aquele período. Então, quer dizer, tivemos aí uma época, tivemos aí muita afinidade, tanto com a Lucimara quanto com o Bucão, o famoso Bucão. O Luizinho Petit, professor excepcional, a gente conversava muito francamente. O cara tem uma paciência, não, Tereza? Nossa, o Luizinho tem uma paciência. Ele, se tiver que voltar 315 vezes no mesmo assunto, ele volta 315 vezes no mesmo assunto. A Márcia Godoy, nossa senhora, tinha dia que a gente estava tão cansado, ela trabalhava numa instituição bancária, né? E aí cansava também, e aí olhava para mim e falava, nossa, hoje eu estou varrendo também, tô muito... mas ainda tem boas horas para frente. Então, assim, vários professores ali que a gente vai se lembrando e vai conversando, e que às vezes no dia a dia a gente cruza, vê tudo, mas essa correria não dá esse tempo para a gente conversar, né? Como a gente estava falando, nós fomos bater um papo, nós dois, nós ficamos 2 horas aqui conversando, né? Então, é muito gostoso essa nostalgia de lembrar de tudo isso, né? Então, esses 3 professores que você comentou, até hoje permanecem na escola. Aí, o Luizinho Petit, inclusive, retornou à sala de aula, mas ele foi diretor durante 8 anos. O mandato dele terminou agora, em fevereiro desse ano. A Lucimara é a atual diretora. É a atual diretora. E a Marcinha é a nossa orientadora educacional, pessoa muito atuante. Ela já deixou o banco, que foi um grande ganho para a escola, que agora se dedica somente à escola. Então, dá para a gente perceber o seguinte, que a escola, ela tem várias vertentes, a ETEC, que eu acho que essa é a grande riqueza de uma ETEC. Ela tem pessoas licenciadas, como eu, pessoas voltadas ao campo de gestão, que é muito importante, a saúde, que nós temos curso de farmácia, de enfermagem, a pessoal da informática. Então, é um conjunto de pessoas com ideias diferentes, com pensamentos direcionados para diversas áreas, o que dá uma visão muito importante da realidade no seu conjunto.
E hoje nós estamos principalmente com muitas pessoas da área da gestão, justamente na gestão da escola. Olha, é uma beleza, porque a coisa flui, né? Eu tenho Juntamente com até o alguns pessoal amigos lá. acadêmico, o pessoal pedagógico. Então, existe assim, é uma equipe eclética, né? Mas que dá certo, que funciona. Que eu acho que esse eu sempre digo que é o grande diferencial das escolas técnicas. É o fato de nós termos pessoas de diversas áreas. Tem pessoal do marketing, pessoal da administração. Então, cada um, quando a gente faz uma reunião, por exemplo, cada um tem um foco diferente e dá uma contribuição diferente. Depois fecha aquele assunto, o assunto já está assim completo. Que eu acho uma coisa muito interessante, né? São as experiências, né? A diversidade de Justamente. experiências e de visões, né? E é isso que está faltando um pouquinho no nosso país hoje, em outros pontos que nós não vamos discutir hoje, né? Falta um pouquinho de diversidade de pensamentos e de informações, né? De pontos de vista. Hoje nós só temos 2 pontos em quase tudo, né? Ou é 8 ou é 80, é mais ou menos assim. Mas eu falo assim, no caso da escola, eu entendo e vejo isso, porque tem alguns amigos que atuam, têm suas empresas, têm os seus negócios, e você fala assim, pô, e aí, o que você vai fazer hoje à noite? Não, eu estou indo para a escola para dar aula. E são professores lá no Alcide. Então, eu vejo isso, né? Você tem essa diversidade, tem o pessoal acadêmico, tem o pessoal que atua na área lá fora, então Sim, você não vai passar só a informação para o aluno, você não vai passar apenas aquele conhecimento didático, né? Você vai passar também, olha, isso é assim, 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 mas também acontece assim, assim, assim no dia a dia, né? Isso é muito importante. E naquela época já era assim. O próprio Luizinho, na época, atuava no mercado, na contabilidade, e então ele tinha essas informações, ele passava isso para a gente, né? Não era só o que estava ali, a matéria que tinha que ser passada. A nossa profissão, ela é uma profissão regulamentada, é uma profissão de extrema atenção, de extremo estudo, que a contabilidade é algo assim, está em tudo, tá em tudo. Um orçamento doméstico, a análise de grandes negócios, então você está atuando em tudo. E muita gente não tem essa ideia, né? Falar ciência contábil, o técnico em contabilidade, o que isso pode agregar para mim? Tudo, tudo. Né? Até na busca pela qualidade de vida que todo mundo almeja, cada um tem um pensamento diferente do que é uma qualidade de vida, mas a contabilidade ela está nisso daí. E você, quando você tem essas informações ainda novo, ainda estudante, mesmo que você já esteja trabalhando, esteja atuando, já tem um grau de responsabilidade ali, às vezes você não consegue ver isso, né? E aí vem alguém, né, que é teu professor ali e fala, olha, isso aqui é assim, isso aqui no dia a dia você tem que fazer assim, tal, acontece isso, acontece aquilo. Então, essas informações que chegam para agregar, né? Então, quando você tem esse tipo de profissional ali lecionando e que lá fora é um profissional também, um bom profissional, no dia a dia, só tem a engrandecer. E eu tive essa sorte que, como a senhora falou, eles estão lá até hoje. Então, para as pessoas que estão cursando, né, levantem, agradeçam, porque é uma dádiva ter um corpo docente com essa diversidade, com esse grau de informações que eles têm de conhecimento. Eu sei porque a verdade é que, por ser uma profissão regulamentada, tudo, né, na época, o técnico de contabilidade tinha um peso um pouco diferente do que tem hoje, isso eu falo profissionalmente falando, né? Então,
eu tive que me agarrar a todas essas situações e isso me trouxe para onde eu estou hoje, né? Então, na verdade, não tenho ainda 30 anos de atuação. Eu fiz agora esse ano, eu não vou contar os anos que eu ajudei meu pai, porque, né, estava ali praticamente fazendo um estágio, então eu não vou contar esse estágio, mas estou há 26 anos atuando na área. Então, se eu estou nisso até hoje, se eu gosto de estar aqui, porque é uma questão assim, ame ou deixe, é mais ou menos assim em contabilidade, né? Por ser maçante mesmo, assim, de você ter que estudar todo dia, toda hora sai uma lei, de repente você já teve casos de sair uma medida provisória, sair uma informação de manhã, você estudar ela, chega depois, à tarde já foi revogada, já entrou outra, então essa questão ame ou deixa mesmo. Mas tudo isso, o início de tudo isso, desse amor que eu tenho pelo que eu faço hoje, veio de 97, 98, porque eu vivia isso diariamente, no dia a dia, e à noite eu vivia também, né? E tinha assim, essa ajuda gigantesca desses professores, de todos os professores da época. Então, eu só posso agradecer e falar novamente para os alunos de hoje, né? Agradeçam por terem toda essa estrutura que, graças a Deus, eu pude usufruir, que foi muito bom, né? Você é um exemplo de um aluno que aproveitou de uma forma integral tudo que você usou, tudo que você conheceu na escola. Mas voltando um pouquinho, ó, você fez ensino fundamental aqui em Orlândia, onde você foi meu aluno. Depois você fez a primeira série do ensino médio lá no Auxílio. Depois você foi para Ribeirão. Depois eu fui... na verdade, assim, eu em 1995, eu trabalhava aqui com meu pai, na época, mas sabe aquela coisa assim, eu queria buscar o meu caminho, eu queria outra coisa. Mas tudo me levava para essa área, né? Porque eu queria fazer economia. E em 95 eu passei em economia na Federal de Uberlândia, no meio do ano. E aí eu liguei para o meu pai, aquela festa, pô, tô aqui, né, todo mundo feliz, tal. E eu lembro que em agosto nós íamos fazer a matrícula, a mudança e tudo mais. E meu pai, ele falou, olha, eu tenho que fazer uma cirurgia no dia 1º de agosto. Incrível, dia 1º de agosto tem que fazer uma cirurgia. Aí eu vou ficar uma semana em casa repousando e a gente vai para lá depois, ver tudo isso e tal. Eu falei, perfeito, vamos lá. E eu estava aqui com ele, ele fez a cirurgia no dia 1º, no dia 27 de agosto meu pai faleceu. Nossa. Não se recuperou de jeito nenhum, aí vem uma coisa atrás da outra, e, bom, enfim. A última conversa que nós tivemos, porque eu parei tudo, eu não fiz a matrícula, não tem problema, eu passei uma vez e eu vou estudar, eu passo de novo. Eu não fiz matrícula, não fiz nada, eu simplesmente falei, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou assim, ó, fica no escritório o dia todo, vai trabalhando lá e vai me ajudando aqui, qualquer coisa eu te ligo, você vem, me leva no hospital, tal. Então eu fiquei esses 27 dias entre escritório, casa, hospital, escritório, casa, hospital. Foi, talvez tenha sido o período mais difícil da minha vida até os dias de hoje. E eu lembro que a última conversa que nós tivemos, antes do final de semana que ele faleceu, foi assim, ele falou assim, Gustavo, o escritório está lá. Eu lutei muito para ter. E o escritório, na época, era aquele escritório pequenininho mesmo, sabe? Tinha meia dúzia de clientes, não tinha funcionários, era uma sala, uma calculadora, sabe? Era aquele escritório que todo mundo fala assim, que você começa do zero mesmo, então a gente começou do zero mesmo, sabe? E eu estava com ele lá, né? E aí
Ele falou, vai, trabalha, você é um cara inteligente, você só é preguiçoso, mas é inteligente. E a única coisa é que você cuida da sua mãe, das suas irmãs, até eu voltar, né? Aí quando eu voltar, você continua, né, o que você quer. Mas ele sabia que não tinha volta. Meu pai é uma pessoa extremamente inteligente e culta, então ele já sabia, né? E aí, enfim, naquele final de semana eu perdi meu pai. E aí eu falei, bom, agora, eu falei para o meu pai que eu ia, né, trabalhar e que eu ia, né, eu tenho que bancar, eu tenho que aguentar minha mãe aqui, sabe, é minha mãe, minhas irmãs mais novas, né, então eu falei, eu tenho que ter essa responsabilidade. E ali eu comecei, isso foi em agosto de 95. E como, assim, 95, terminei o ano aqui, 96 foi um ano muito difícil, foi um ano de vários ajustes na minha vida, né? E aí eu precisava me depender profissionalmente, eu precisava ter um registro no Conselho Regional de Contabilidade. Mas os cursos que tinham até então, era assim, era uma faculdade ou era o curso técnico, e eu falei assim, eu tenho urgência nisso, né? E a faculdade é 4, 5 anos, o curso técnico que tinha anterior, acho que eram 3 anos, era uma coisa assim, meu Deus do céu, eu preciso disso para ontem. E aí eu, de repente, olha, o curso técnico lá no Alcide é 1 ano e meio. Falei, poxa, 1 ano e meio? É 1 ano e meio. Mas é assim, não é para qualquer um, é puxado, porque você vê, você vai diminuir 50% do período e tem que concluir, né? E aí? Não, vamos embora. Então, aí foram mais 1 ano e meio de um tempo sem que, nossa, como você disse, eu vivi intensamente a Nossa, contabilidade. intensamente. E à noite sonhava com a contabilidade, era incrível, né? Eu deitava para dormir, em vez de sonhar com outras coisas, sonhava com escritório, com aula, com isso, aquilo. Mas aí de lá, em 98, depois eu fui para Franca. No período que eu fui para Franca, eu iniciei Ciências Contábeis na Unifran. Por problemas, né, particulares, graças a Deus, tenho 2 irmãs que nós os amamos de uma forma incrível, né? Na mesma proporção que nos odiamos, né? Acho que tem esse lado, né? Mas elas estavam com sérios problemas, elas precisavam de uma atenção muito grande. Minha mãe passando por um problema muito grande, depressivo e tal, enfim, eu tive que cortar algumas situações. Uma delas foi a conclusão desse curso de Ciências Contábeis pela Unifran. Mas eu tinha já, graças ao auxílio, a condição legal de exercer a minha profissão. E aí eu falei, mas como é que eu posso compensar? Porque eu precisava ter mais embasamento teórico, eu precisava correr atrás, né? E aí é onde eu fui por conta, estudando por conta. Então eu comecei a estudar aqui no escritório mesmo, alguns momentos que tinha livres, outros momentos ficava até tarde da noite aqui estudando e lendo e buscando. Quantas vezes, né, pegava o telefone, ligava para um, ligava para outro. Pô, isso aqui eu não estou entendendo, como é que funciona, isso é assim, assim. Então eu fui correndo atrás por conta também. E aí eu descobri que a minha profissão era uma profissão que exigia até o último dia que eu atuasse nela que eu estudasse, que eu não parasse. Né? E aí isso me trouxe para um nível de conhecimento que, assim, eu sou um técnico formado em uma época que o curso técnico ele estava sofrendo várias mudanças, mas que a legislação
ela, ao mesmo tempo que ela me dava o direito de exercer a atividade com esse curso, ela também me cobrava muito em cima, né? Muitas obrigações que a gente sempre teve com o Conselho Regional e com o Conselho Federal de Contabilidade. É que lá eu tenho direito, eu também tenho deveres, né? E ali, quando eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar e trabalhando com isso, né, então você não tem jeito, você acaba se apaixonando pela profissão, pelo dia a dia. E isso me trouxe para um patamar de conhecimento e profissionalismo que, sim, eu já fiz algumas palestras, né? Eu fiz várias palestras, fui convidado para vários eventos, vários encontros. Nós formamos aqui no 2000, no meados de 2000, eu não me lembro agora, dos anos 2000, eu não me lembro agora a data precisa, nós montamos um centro de estudos e debates fisco-contábeis de Orlândia e região. E foi muito, nós fomos apadrinhados pelo Centro de Estudos de Ribeirão Preto, né? E nós fizemos junto com, na época, a delegacia do Conselho Regional era aqui em Morro Agudo. Sim. Era o Sebastião Cangerana, que é meu amigo até hoje. E vamos montar. Eu falei, pô, mas quem sou eu, né? Perto desses... Os caras têm 30, 40 anos de contabilidade, os caras são doutores, são isso, aquilo, aquilo outro. E essas pessoas do Centro de Estudo de Ribeirão Preto e do Centro de Estudo de Orlândia foram me conhecendo melhor. Tá? Aí, enfim, eu fiz parte da mesa diretora, como secretário e tal, e depois eu fui vice-presidente, depois eu fui 2 vezes presidente do Centro de Estudos. Depois, o Centro de Estudos foi mudando e, enfim, infelizmente, não se deu prosseguimento. Né? Mas nós fizemos muitos eventos aqui, e isso me trouxe a um pé de igualdade com os demais profissionais da área. Mas por quê? Esse rapaz, aí, além dele fazer, ele sabe o que está fazendo, né? Então, era uma coisa assim. Mas isso vem da onde? Eu tive um embasamento teórico para isso tudo, né? Eu tive quem me orientasse, e busquei, depois de formado, eu busquei essa formação extra por conta própria. Então, a minha vida, de estudo, ela teve um início de estudo mesmo, em 1997, né? E perdura até hoje, não acaba, mas porque também eu quis isso, né, Teresa? É uma coisa assim, a pessoa que de repente procura um curso e ela fala, vou fazer isso aqui só por fazer, não vou atuar, não vou fazer isso, não vou fazer nada, só para ter alguma coisa. Poxa, por quê? Não é assim, sabe? Já que você está se dispondo a isso, sacrificando, porque não é fácil, né? Utiliza isso na tua vida, né? Eu falo aqui para as pessoas, meus colaboradores principalmente, em alguns países do primeiro mundo, vamos chamar assim, para você ser um empreendedor, ter uma empresa, constituir no caso aqui o nosso é um CNPJ, né? Mas para você constituir uma empresa, tudo você tem que apresentar um plano de negócio, tem que mostrar que você entende um pouco da administração, da contabilidade, né? Por quê? Para que você não quebre depois. Eu acho que o que falta um pouco no Brasil é isso. Eu acho que, às vezes, de repente, formatar uma situação em que a pessoa ela pode, sim, se tornar um empresário, tudo, mas que ela tenha, por obrigatoriedade, que conhecer esse universo. Então, faça um curso técnico de contabilidade. Com certeza, na hora que os problemas aparecerem ali, né, no dia a dia da sua empresa, você vai ter uma visão um pouco melhor, mais aprimorada, para poder resolver, porque é o que vale a pena, sabe? Você conseguir resolver o problema, né? E com certeza o ensino,
ele vai te ajudar em muito nisso. Então, eu acho que onde eu cheguei, a forma como eu cheguei, o início de tudo, o Alcides Souza Prado, que me fez chegar aqui. A senhora foi minha professora durante bons anos lá no Iracema Miele, né? A senhora se lembra disso. Eu não gostava de estudar de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Que minhas filhas não vejam essa parte, por favor. Mas eu não gostava de estudar. Que preguiça que eu tinha de estudar, meu Deus do céu. E aí, né, cai numa profissão e estuda até hoje, não paro de estudar. Mas, eu só agradeço a Deus pela vida. Lamento pelas percas que nós tivemos, que eu tive na minha vida. Começou lá, né, no meu pai. Esse ano, que foi um ano difícil, nós conversamos pessoalmente. Vocês perderam alguns professores incríveis e alguns amigos, e eu perdi amigos, assim, que fazem uma falta, mas, assim, é a vida, né, dona Tereza? Chega uma hora que a vida costuma, em vez de dar tanto, começa a tomar um pouquinho, né? Ela começa a cobrar, né? Ela começa cobra. A algumas coisas. Ela cobra algumas coisas. Mas a gente nós não estamos preparados para isso, né? Isso que é difícil. A gente não se prepara para isso. Não tem como se preparar. Não tem. Simplesmente aconteceu, vamos enfrentar e vamos para frente, porque não tem outro caminho. Mas, e quando eu falo assim do auxílio propriamente, hoje, né, mais recentemente, aí eu não posso deixar de falar do Sérgio, do Duzão, né? Duzão que a gente se conheceu na associação, na época, no clube, né? Ia lá nadar, na piscina, jogar um futebol, tudo, e ele estava sempre lá, e a gente se conheceu naquela época, nos anos 80, 90, e posteriormente a gente conversava muito, se encontrava na rua, ou ele me ligava, vinha no escritório, a gente conversava, trocava muita informação, tudo, então uma pessoa incrível. E o Sérgio, que era um professor diferente, né? Aquele jeitão dele, aquela coisa para frente, roqueiro, músico, e aquele lá era meu amigo, assim, de às vezes me ligar e vir para o escritório só para falar besteira, sabe? Daquela coisa assim, vamos aí falar mal dos outros, vamos dar risada, vamos descontrair. E vinha e a gente conversava e a gente levava isso tudo num amor, num carinho entre amigos, que era tanto que outros professores, né, o Leonardo Martins, que a gente chama de Léo Marmota, Léo, que era irmão do Sérgio, né, ali eu acho que é uma amizade de vidas e vidas e vidas, né, para quem acredita nisso. E só que o Léo também é meu amigo, sim, né? O Job, que também acho que foi professor aí. Foi. São pessoas assim que tinham uma vida com ele gigantesca e que eu tenho o prazer de dizer que são meus amigos e foram meus amigos na juventude, são até hoje, e um nível de profissionais incrível, eles são ótimos. E como pessoas, então, nem se fala. E aí nós tivemos essa perda, né? Então eu falo assim, o Alcídio, no caso, teve uma perda que é irreparável. Ninguém é insubstituível nesse mundo, isso a gente aprende, né, com o tempo. Mas é uma perda irreparável e que leva-se tempo para poder se assimilar, né, e tudo mais. E nós perdemos, né, os amigos que a gente amparava e que nos amparava, né? Vamos dizer assim. Então, mas vida que segue. Vamos lá, vamos para a luta. Cada dia é uma luta diferente, né? E na nossa profissão a gente sempre fala isso, né? Nós matamos um leão por dia. E deixa o outro amarrado ali para que no outro dia a gente tenha para matar novamente, né? Então, essa
são os percalços, mas que a gente enfrenta de uma forma um pouco diferente. Mas, vida que segue. A nossa trajetória, a gente sempre vai ter muitos ganhos e algumas perdas, que é o caso da vida escolar, que vai formando também uma rede de contatos, vai formando um grupo de amizade. É importante que, enquanto você está na escola, você conhece professores, os professores estão atuando no mercado de trabalho, aí são sempre links, né? É uma rede que vai se formando, vai fazendo com que você fique familiarizado com aquele ambiente que será um futuro ambiente de trabalho para quem ainda não está naquela Sim, sem dúvida. Naquela posição, não é verdade? Os contatos, aquilo que você... É o que eu falo assim, aquilo que se criou, eu vou falar por mim, aquilo que se criou nessa época, né, nesses anos de estudo lá no auxílio, tanto é que os professores, né, as amizades que algumas amizades foram criadas naquela época e perduram até hoje. Outras já existiam de longa data e que vêm... Continuaram. Né? Sim. E como, por exemplo, na sexta-feira aqui, o João Gustavo, que é meu amigo, estudou comigo lá na época, o João Gustavo, ele direto me liga, e aí, eu vou passar aí para falar contigo, trocar uma ideia. Quer dizer, e foi uma amizade que nós nos conhecemos no auxílio. Né? Não só ele, mas, nossa, muita gente. E perdura até hoje, né? Ele é que a gente tem sempre contato, está sempre conversando, sempre aí juntos, mas eu tenho pessoas que nós nos conhecemos na época, na sala de aula, e que às vezes nos encontramos, nossa, e aí, como é que você está? Tudo bem? Então, sabe, aquela amizade que não morre, aquela coisa, aquele contato. Pô, falei de você essa semana, lembrei disso, daquilo, aquilo outro. Nossa, então essa rede de contatos, porque assim, eu prefiro pensar não apenas em rede de contatos, por exemplo, do lado profissional. É óbvio que por eu ter uma empresa, por eu ter uma responsabilidade de ter tantas famílias que dependem da gente, de mim, é um negócio, é um empreendimento, então, e no nosso país, você empreender é muito difícil, muito pesado, porque você só vem com responsabilidades no começo. Você vai empreender, você sabe que você tem uma série de obrigações e você sabe que você tem dívidas, você sabe que você vai ter que pagar água, luz, telefone, funcionário, mercadoria, você tem despesas, você tem essas obrigações, mas você não sabe se você vai fazer receita para isso, né? Porque nosso sistema é muito complexo, é muito difícil, nosso sistema tributário é muito pesado, uma carga muito pesada para o empreendedor. Então, você empreender sem conhecimento, sem teoria, sem ter uma noção, é muito difícil, né? Se você tem tudo isso, já é complicado, imagina sem. E aí eu prefiro pensar assim, que esses contatos, essas coisas a gente tem que ter profissionalmente, porque uma empresa, que seja uma empresa de serviços como a minha, né, que é a prestação de serviços de contabilidade, assessoria contábil, ela necessita de uma rede de contatos, ela necessita de um marketing próprio, né, e eu como o gestor dessa empresa, né, eu tenho que estar atento a tudo isso. Então, eu costumo falar assim, olha, eu sei, aqui do meu escritório, eu sei aonde tem cada tijolinho e aonde eu tenho que pôr a mão, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cuidar. Então, tem toda essa situação. Então, nós temos que ter os contatos, e muitos desses contatos, eles vêm hoje por intermédio ou diretamente dessa época, né? São coisas criadas numa certa época, de uma certa forma, e que ramificaram e continuam até hoje. E isso faz com que profissionalmente você consiga desenvolver né, uma rede de relacionamentos profissional também, mas também uma rede pessoal, né, que tem um valor
eu costumo dizer que é até inestimável, porque às vezes, quando você menos imagina, você encontra uma professora da muitos anos e que dá uma saudade gigantesca. Manda um beijão para o Rafa, por favor. Faz uns 30 anos Tá que eu não bom. vejo o Rafael, mas manda um beijão para ele. Que época boa. Mas é isso, sabe, Ana Tereza, que faz com que a gente continue. Não é apenas o profissional e tudo mais, né? As oportunidades de poder, anos e anos depois, poder sentar com uma mestre com a minha mestre e poder conversar e relembrar e trocar informações e ideias. Isso é o quê? É uma rede profissional que fez com que eu voltasse a ter um contato pessoal, né? Então, está tudo interligado. Então, às vezes eu vejo assim, né? Principalmente o jovem, né? Ele gosta de brigar muito, né? O jovem, ele gosta de brigar, ele gosta de levantar uma bandeira, de revoltar e brigar e tudo mais. Eu não gosto daquele professor, isso, aquilo, aquele professor, ele vai ser seu amigo no futuro, pode se tornar um amigo, ele pode se tornar um parceiro, ele pode se tornar uma peça fundamental na tua vida, pessoal ou profissional, você não sabe. Aquele colega de classe que você olha e fala, isso aí, ó, vai virar nada, isso aí já era, isso aí tá... Aquele cara pode se tornar teu principal cliente ou teu principal amigo no futuro. Mas isso são coisas que a idade que vai falar, né? A idade vai fazendo a gente ter essa visão. Então, como a senhora falou, rede de contatos e tudo mais, nunca fecha uma rede de contatos. Gustavo, quer dizer que você, na verdade, você já trabalhava na área de contabilidade, porque seu pai tinha um escritório de contabilidade. Mas você me disse que ele também era professor. Sim. Seu pai também era professor de português. Meu pai é professor de português, inglês. Chegou a dar aula no Alcídio, na década de 80, se não me engano, começo dos anos 90, mas foi mais no final dos anos 80, se salvo muito me engane. Meu pai era uma das pouquíssimas pessoas que eu conheci na vida, Ana Tereza, que adorava estudar. É mesmo. Ele tinha isso, ele adorava estudar. E ele não aceitava que eu não era assim, né? E aí, mas aí aquele negócio, né? O pai falando, a gente abaixa, fica quieto, né? E obedece, porque é o pai falando. Mas ele tinha, na minha família, ela vem de alguns professores. A minha avó, por parte de mãe, era professora. Então, a gente tem um vazamento. Já assim, meus avós, por parte de pai, eram analfabetos. Meu pai foi o único dos 6 filhos que conseguiu se formar, atuou, né? Mas não que os outros, graças a Deus, até o fim das suas vidas, tiveram uma boa vida. Mas, assim, de estudos, meu pai que conseguiu. E, assim, eu tive essa questão leitura, por exemplo. Então, eu tenho essa situação, porque era assim, olha, ficha de leitura. Pô, filho de professor de português não lê um livro. Então, era inaceitável, sabe? Aquela coisa assim, não, você vai ler assim, pera, eu vou te tomar o celular, se você chegar com uma ficha de leitura aqui com menos que B, né? Na época eram as letras, não sei se hoje ainda é assim, mas menos que B, nossa, Gustavo, eu passei a engolir o livro, né? Hoje não pode, né? Mas na época era tudo diferente. E aí, hoje eu tenho um hábito de leitura, de ler, né? Que é absurdo, né? Eu adoro isso. Minhas irmãs leem também muito. E a minha filha mais velha, a Laura, ela pegou esse hábito também, ela adora ler demais. Tanto que nós temos aí hoje eu devo ter aí por volta de uns 500 livros hoje de literatura. Maravilha. Nacional e estrangeira. E está aumentando um pouquinho aí. Nós estamos vendo aí de comprar uma coleção aí que
livros físicos, né? Eu gosto de livro físico. Minha filha já... Eu também. Eu gosto de sentir o cheiro do papel, pegar o papel na mão, essas coisas assim da minha época, né? Agora, você também já poderia ter um outro hábito de ser mais moderno, mas se você ainda é apegado a essas partes, a esses rituais, tudo bem, né? Então, não me adaptei. A minha filha já tá no meu pé e agora eu vou comprar um tablet ali, né? Kindle, uma coisa assim. Vou dar para ela de presente, aí eu ver, né? Se eu achar que vale a pena para mim ali, eu vou lá e pego dela para mim, né? E vamos dividindo o pão. Mas, assim, esse hábito da leitura, tudo, isso me facilitou também muito nessa situação. Quando eu comecei a trabalhar aqui, no escritório com meu pai, nós não tínhamos computadores. Internet, nem sabia, nunca ouvi falar da internet naquela época. Não tinha, assim. Nós aqui no Brasil, ninguém tinha isso. Tudo via telefone, fax, né? O fax era a modernidade na época, né? Até hoje, por exemplo, aqui atrás, aqui nas minhas prateleiras, eu coloco as máquinas com que eu trabalhei, né? Tanto da tipografia, as máquinas de somar, tudo. Então, na época, era o que a gente tinha, né? E depois, lógico, a gente foi informatizando, foi aprimorando e tal. Mas, então, a gente vem de uma época em que era tudo muito manual. E tudo que é manual requer atenção e entendimento do que está sendo feito. Para isso, requer estudo, leitura. Então, vem uma coisa ligada à outra, né? Sim, sem dúvida. E como contadores, né, assim, meu pai contador, meu contador, as minhas irmãs também têm o curso técnico de contabilidade. A Gabriela, minha irmã mais nova, ela se formou em administração de empresas com ênfase em agronegócio, mas ela tem o curso técnico. Elas não têm o CRC, elas nunca atuaram na área, então não foram atrás, tal, mas têm conhecimento, né? Então eu falo assim, né, tem uma... E agora minha filha está vindo aqui também, né? Quem sabe, né? Quem sabe dar continuidade no negócio. Se ela não quiser, né? Porque ela inicia a faculdade agora em janeiro, mas não é a faculdade de contabilidade, mas, enfim, eu acho que também a gente tem que ter discernimento de deixar os filhos fazer o que querem, né? Buscar o sonho deles, né? Mas ainda tem a rapa do tacho lá, a minha caçulinha, que quem sabe a gente ainda, né, vai... Você não perde a esperança, hein? Não perco. Até porque é uma coisa assim, tá certo, né? Vai ser diferente se elas assumirem isso aqui, por exemplo. Não é o que eu quero, pelo amor de Deus, mas se acontece mesmo que aconteceu comigo, e elas tiverem que assumir, é uma situação diferente hoje, né? É uma situação diferente, né? Para o bem e para o mal, né? Porque hoje está um pouco mais fácil de se obter as informações, você tem facilidade através da informática e tudo mais, dos sistemas que hoje, não? Mas aquele conhecimento que vem daquela forma, ele é fundamental. Então, tem esse lado que é difícil para essas gerações, por exemplo, entenderem por que às vezes nós vamos nos mexer em livros mais antigos. Não, porque, veja bem, hoje é diferente, mas o embasamento, o início está aqui, né? E até eu tenho uma colaboradora minha gerente gerente de departamento contábil. Ela me vê, às vezes, mexendo nos livros antigos aqui e tal. Ela fala assim, aí, o que é isso aí? É a Barça? Isso que é a Barça? Né? Porque ouvem falar, mas não tem ideia do que era a Barça. Eu falei assim, eu não tinha dinheiro para a Barça, eu comprava o Trópico, né? Eles ficam, mas o que é isso, né? São as enciclopédias da época, tá? Sem Então, dúvida. Também dá para observar que atrás de você aí você tem várias máquinas antigas, né? Que você preserva aí na sua estante do seu escritório. Tem. Eu não vou pegar, não, Tereza, porque é tão pesada essa Eu sei. A bichinha aqui, ela é tão pesada que esse final de semana eu abusei um pouquinho, eu tô com um pouco de dor nos braços.
Acabei indo para o sítio né, e vira um moleque com o pessoal lá, mas ela é tão pesada que essa aqui é uma Remington da década de 50. É. Então, você imagina um rapazote aí de 15, 16 anos, peso com 1,80 m, 60 quilos, ou seja, era um bambu, né? É. Que, meu Deus do céu, sem força nenhuma, né? Um músculo passava valor, nunca tive. Eu acho que o único músculo que eu tinha era quando minha mãe fazia lá para comer, né? Porque não tinha. Aí tinha que pegar essa máquina na mão, carregar, pôr na mesa, datilografar 300 contratos. Nossa, até os dedos doíam de tanta força que fazia. Mas assim, aí eu guardo com muito carinho, porque, inclusive, de vez em quando, às vezes tem que fazer alguma coisa, por nostalgia, eu pego ela, coloco na mesa, e aí o pessoal para tudo aqui na frente, como a senhora conheceu aqui, uma sala com as paredes de vidro, né? Então o pessoal para e fica olhando, eu daquele jeito na datilografia, porque eles nunca viram isso, né? Nunca viram. Gente do céu, vocês não viveram nada, vocês não sabem nada. É. Eu guardo essas máquinas com muito carinho, porque elas fazem parte da história da empresa, né? Eu lembro que na época de imposto de renda, então o meu pai pegava os formulários, ele fazia tudo à mão, depois eu vinha datilografando. Quando informatizou o escritório, em 1993, final de 93 para o início de 94, informatizou assim, né? Um termo bonito de falar. Nós compramos um computador. Monocromático, né? Ou seja, não era colorido nem nada, era aquela coisa que hoje se vê em filmes antigos. E ali começou um trabalho, né? E eu lembro que ainda assim, fazíamos à mão, sentávamos e passávamos para o sistema. Era tudo muito arcaico. E isso não foi assim, de um ano para o outro mudou. Não. Foi uma evolução da contabilidade ao longo de muitos anos para se chegar nos sistemas que nós temos hoje. Então, nós passamos por várias plataformas de sistemas do governo, por exemplo, governo federal, vamos falar assim, mais propriamente dito, do imposto de renda, é mais fácil até falar, que várias mudanças, várias situações que muda aqui o sistema, muda ali, põe um outro, põe outro, e aí nós acompanhamos o famoso Windows, que na época não era nem Windows, tinha o DOS, que era um outro ambiente, depois migrou para o Windows, e esse Windows mesmo foi modificando, e hoje é a principal ferramenta hoje que se tem, né? E nós acompanhamos tudo isso naquela época. Então, foi uma época, nos anos 90 ali, de tanta mudança no país, porque logo em 96, 97, 98, a internet começou a ficar acessível para a gente. E aí o governo, algumas coisas você podia fazer pela internet, outras nem o governo estava preparado, não estava, ninguém estava, né? Mas tinha que andar, porque o mundo estava andando, né? E a gente tinha que mudar. O governo era Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique, ele promoveu muita mudança, assim, olha, vamos informatizar isso aqui, vamos melhorar, vamos, né? Então ele fez isso. E aí, aquela questão assim de mudanças tão grandes que houveram no dia a dia do trabalho, como é que a gente ia fazer, sendo que às vezes a gente não tinha embasamento, não tinha a teoria, não tinha o estudo. Então eu lembro que quando nós fomos para o curso de contabilidade lá no Alcídio, sala lotada. E aí você olhava assim, mas aquele cara ali é da empresa tal, ele trabalha na contabilidade da empresa tal, aquele ali ele trabalha na contabilidade, mas do escritório do fulano, aquele ali é o ciclano, dono do empreendimento. Então você via vários empreendedores ou profissionais da época buscando informações. Vamos estudar de novo,
vamos, né? Depois, assim, é lógico, como todo curso e como tudo na vida, né? Nunca se termina um curso como se começa, né? Sempre existem as desistências, enfim, né? Mas as mudanças que ocorreram naquela época foram muito rápidas e era coisa, não era uma coisa assim, ó, pode fazendo, né? Era coisa assim, ó, faz, senão você tá ferrado. Era mais ou menos assim. E a gente tinha que ter. Então eu falo assim, aquilo que eu vivi, né, que nessa década de 90, né, ela foi tão intensa, porque era a necessidade, eu tinha que ter comida em casa, era a necessidade minha de querer me tornar um profissional da época, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas falam assim, que ser profissional pronto, me formei, está aqui, sou um profissional. Não, você não é um profissional. Você tem que saber o que você está falando, você tem que entender o que você está falando, você tem que aplicar o que você está falando, né? Então, tudo isso é agregado, tudo junto, não é só um diploma, né? O diploma, ele te dá toda a base, ele te dá conhecimento que é, né? Talvez o bem mais precioso que o ser humano possa ter, que é o conhecimento, mas você tem que aplicar, porque você aplicar gera experiência, que também é conhecimento, né? Então, aquela época foi uma cobrança gigantesca. Eu tinha que pôr comida em casa, tinha que estudar, mas porque tinha que trabalhar, porque se não estudar, você não pode trabalhar. E aí a gente, né, eu acabei ficando louco, apaixonado nisso aqui, nesse mundo da contabilidade, né? E tudo, eu falo mais uma vez, tudo naquela época, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Então, foi uma junção do universo aí para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E espero chegar um pouquinho mais ainda, viu, Dona Tereza? Ainda, minha meta ainda não para por aqui, não. Nas entrevistas que eu tenho feito, eu achei interessante que o João Paulo Balugli também passou por todos esses percalços que você falou. Assim, tudo vem atropelado, né? Nada acontece do jeitinho que a gente sonha. Primeiro fazer isso, depois aquilo, não é. As coisas vêm e você vai decidir se você vai enfrentar ou você vai declinar, certo? Sim. Aí ele falou assim, não, eu tive uma oportunidade e o cavalo branco só passa uma vez, ele disse, né? Aí eu tive que pegar essa oportunidade. Mas a gente chama essa questão de oportunidade uma questão assim de competência. A pessoa que tem conhecimento, ela sabe avaliar uma oportunidade. Sem dúvida. E ao saber avaliar, então ela vai pensar, ela vai julgar. E o empreendedor, geralmente pelo seu próprio tipo pelo seu próprio perfil, ele é desafiador. Então ele enfrenta, embora ele saiba que muitas vezes ele vai ter situações arriscadas. Ele não tem garantia de que aquilo vai dar certo. Então, faz parte mesmo do empreendedorismo ter seus altos e baixos, né? Isso aí é uma coisa que a gente percebe. Eu não sou da área, não. É inerente, né? É inerente. Isso não tem Justamente. É inerente. Eu falo assim, eu mesmo, ao longo de todos esses anos, Tereza, tive altos e baixos. Isso acontece. E assim, eu agradeço pelos baixos. E agradeço muito, porque assim, são, 26 anos, tenho 45 de idade. 26 anos que eu sou proprietário de uma empresa de contabilidade. Quer contar os 4 anos? Então, são 30 anos que eu tenho atuando, trabalhando. E só que, assim, os meus erros, os baixos, os tombos, as coisas todas que a gente leva, e não leva uma vez só na vida, a gente, né, me ajudaram muito. Por quê? Porque, olha, na próxima vez eu não vou errar nisso. A próxima vez eu vou estar mais atento com aquilo ali. Então, são situações, lógico, paga-se o preço? Paga-se o preço, né? Eu falei uma conversa aqui essa semana passada, eu disse o seguinte, olha, quebrar, falir,
Isso acontece. Só acontece com quem arrisca, com quem tenta, né? E o empreendedor, quando ele decide, a pessoa decide optar por ser um empreendedor, automaticamente ela já está arriscando tudo e mais um pouco. É assim, né? Então, se você tem essa coragem de arriscar e ser um empreendedor, você tem que saber os riscos que você corre e tudo mais. Dá para saber tudo? Impossível, né? Então, com teus erros, né, essas situações, você vai crescer. Então, quando você quebra, quando você falha, quando acontece, você vai ter toda uma dificuldade ali, com certeza. Só que você também vai ter uma bagagem de conhecimento que a vida vai te proporciona através dessas situações difíceis. E aí cabe a você, empreendedor, decidir se você vai continuar falido para o resto da vida ou se você vai lutar para reerguer. Né? Então, é de cada um. Muitos falam, não, vou largar a mão disso aqui, vou prestar um concurso, ou então eu vou entrar numa empresa, ou eu vou buscar outra coisa, largar a mão. E outros falam assim, não, vai dar certo. Porque agora eu já sei onde eu errei, não vou errar de novo. Não, agora eu sei que eu preciso me melhorar, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso de um curso, eu preciso... Então, essa questão do empreendedor mesmo, aquele que, sabe, que pega o empreendedorismo e injeta na veia ali, porque tem que estar dentro de você isso. Não adianta você falar assim, não, eu vou ser um empresário, eu monto uma empresa, por menor que seja, né? Eu monto uma empresa e eu sou um empresário, mas você não vive aquilo, você não tem aquilo dentro de você, ou você não quer trazer isso para dentro de você, dificilmente vai dar certo. Então, né? E o empreendedor, ele não desiste. Eu costumo falar assim, com quantos anos Roberto Marinho, né, o jornalista, comprou, foi lá na sua casa dele, levantou dinheiro, fez um monte de uma politicagem gigantesca e comprou a Rede Globo. Montou a Rede Globo, né? Comprou a massa falida lá da Tupi e montou a Rede Globo. Né? Ele já tinha, sei lá, 60 anos, por aí. Então, e olha onde chegou, né? Mas quanta porrada, quantos erros, tombos ele levou para chegar. E não só ele, né? Hoje nós temos um dos maiores empreendedores do país, que o Silvio Santos, por exemplo, né? Extremamente conhecido. Quantos tombos ele não levou? Não é? Recentemente, eu falo, alguns anos atrás, ele teve um problema com o Banco Pan-Americano, que era dele. Né? Então, isso vai quebrar o Silvio Santos, isso, aquilo, outro. Não, ele sentou, já idoso, reorganizou, puxou daqui, puxou dali, vende isso aqui, arruma isso, tal. E aí? Olha o poderio e a força que ele está até hoje. Então, a questão, mas ele tinha lastro, ele tinha como? Empreendedor, né? Ele fez por onde? Né? Em algum momento da vida, às vezes ele não tinha dinheiro. Eu falo assim, eu tive um prazer de ver uma entrevista do Donald Trump. Muitos não gostam dele. Mas nessa entrevista eu falei assim, como empreendedor eu tenho que admirá-lo. Como político, como figura social, posso ser que eu tenha minhas ressalvas, mas na questão de como empreendedor não tem como. Tem que admirar. Uma vez ele desceu da limusine dele para entrar no apartamento, na torre lá do Donald Trump, e ele estava quebrado, Tereza. Estava arrebentado. Ele não tinha um centavo e devendo bilhões de dólares. Foi uma fase que ele passou que é assustadora. E um mendigo chegou para ele e falou: senhor Donald Trump, me dá um trocado aí, eu preciso comer, estou com fome. Ele abriu a carteira, ele tinha 20 dólares. Ele pegou os 20 dólares, assim, se para a gente já não é muita coisa, imagina para o Donald Trump. Ele entregou para o mendigo. Quando ele entregou, aí na entrevista ele fala assim, aquele mendigo mal sabia que ele era 20 dólares mais rico do que eu era. Só que eu estava descendo uma limusine, ele não.
E aí aquilo me fez pensar e repensar, e eu subi para o apartamento, depois eu fui trabalhar, e eu falei, não, eu tenho que mudar. E aí ele mudou, né? E hoje, né, todo mundo sabe, né, onde que está Donald Trump. Então, é a questão do empreendedor. Aquele soco que você leva, aquele tombo que você leva, vai te machucar, com certeza. É uma ferida que às vezes não cicatriza. Infelizmente é assim. Mas você escolhe se você vai levantar e continuar lutando ou não, né? Então, muitos tombos, muitos tombos, muito soco, muita porrada que a vida, né, vai fazendo. Infelizmente, o ser humano, a maioria, talvez não a maioria, mas enfim, né, a análise fica por conta de cada um. Ele quer ter o que você tem, mas não quer fazer o que você faz. Ele quer ter o que você tem, mas não quer arriscar o que você arrisca para ter, né? Então, é muito bonito você querer ficar milionário do dia para a noite, ou querer ter uma empresa, ou querer ter uma estabilidade financeira do dia para a noite. É lindo, mas isso não acontece, né? A menos que você tenha aquela probabilidade gigantesca de ganhar na Mega Sena, né? Não adianta ganhar pouco também não, né? Tem que ganhar um valor grande, né? Mas, enfim, enquanto isso não acontece comigo, né? O que eu tenho que fazer é lutar todos os dias, levantar. E não, sim, não é uma questão Gustavo, Haddad, você está com tantos anos aí de estrada, então você já não toma tanto tombo, você já não leva tanta porrada. Leva, todo dia. É complicado, é difícil. Existem pessoas que realmente não querem te ver bem, né? Isso é normal, isso é do ser humano. Isso, infelizmente, acompanha o ser humano desde que começou a cozinhar carne, né? Então, agora, cabe a você dar importância para isso ou dar importância para a sua vida, viver a sua vida e levar a sua vida com todos esses aprendizados que você tem durante ela. E aí buscar realmente aquilo que importa para você. Eu falo que como eu falei para a senhora, o conhecimento é o bem mais precioso do ser humano. Mas isso aí né? Todo mundo fala isso, aquilo. Todo mundo fala, mas as pessoas só vão ter essa percepção quando ela não tiver mais nada para se agarrar, a não ser o conhecimento. Mas isso nunca aconteceu com você. Aconteceu, e não foi nenhuma nem duas vezes, né? Então, quantas e quantas vezes aquela questão do Donald Trump, né, não acontece na nossa vida diariamente, né? Quantos já não passaram por isso sem nem perceber que passaram por isso? E a questão do empreendedor é mais essa. Existe uma situação delicada hoje no nosso país em que algumas pessoas elas veem o empresário, o empreendedor como um capitalista ganancioso. Bem, muitos estão no direito deles de ser. Mas a maioria, Ana Tereza, ela vem de uma escola, sabe? Eu falo assim, como é que uma pessoa que vem de uma escola pública, que teve um embasamento, sabe? Que teve um aprendizado, sabe? De ponta. Porque eu posso dizer que, graças a Deus, a minha época, a escola pública, ela tinha um peso muito grande. O ensino era diferente, o próprio governo tratava o ensino, e mesmo assim não era fácil, né? Mas o próprio governo fazia com que o ensino fosse um pouco diferente. Nós tínhamos professores, existiam causas também, né? Existiam lutas em andamento. Então, como é que uma pessoa que se torna um empreendedor, que veio dessa época,
dessa escola, desse aprendizado, dessa vida, ela não olha um lado social. Não tem como não olhar. Nós aqui, por exemplo, na nossa empresa, então nós, às vezes, muitas vezes, na verdade, eu procuro direcionar questões sociais e ajudar sempre a quem eu posso ajudar e da forma que eu posso ajudar. E de preferência no anonimato. Então, não importa para mim que o nome da minha empresa apareça num evento de caridade ou numa situação assim, importa que eu faça. Tá? Importa que eu faça. Eu não, nesse ponto, não busco mídia, não busco nada. Eu busco realmente devolver um pouco do que eu tive. Né? Então, eu falo assim, essa questão de ver o empresário, no geral, como um porco capitalista, tal, não é assim que funciona. Né? Muitos de nós sabemos da nossa responsabilidade. Muitos de nós sabemos da nossa responsabilidade social e fazemos, não propagamos. Muitos não propagam, alguns, mas é um direito de cada um. Né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso aí, essa forma como eu lido hoje com a minha empresa, com a minha vida, tudo, ela vem dessa construção de todos esses anos e que tijolinho por tijolinho, né? E só que assim, também não adianta você construir uma mansão sem fazer um alicerce, concorda? Então, onde está o alicerce? Meu alicerce profissional e que fez com que fosse um alicerce pessoal, vem principalmente desse 1 ano e meio que eu tive de embasamento teórico e construção de laços, né, lá no Alcide. Eu volto a falar, foi fundamental na minha vida. Foi fundamental na minha vida. Graças a Deus, é algo que, aconteça o que acontecer, ninguém me tira. Sim. Aquela carteirinha do CRC ali, onde você, na hora que vira ela, tá, formação, Alcide Souza Prado, ano 1998. Mas ninguém apaga aquilo, não adianta. Entendeu? Isso ninguém me toma. Isso é uma conquista inigualável. Então, Gustavo, você disse que você nunca gostou de estudar, mas eu pesquisei o histórico escolar das pessoas. Você só tem nota boa, viu? Aí eu acho assim que é uma questão também de motivação. A pessoa, na hora que ela sente necessidade de aprender, ela precisa daquele conhecimento, ela busca, né? E foi o que aconteceu com você. E você já tinha um embasamento anterior, embora você nunca tenha percebido isso naquele momento, né? E isso daí é que deu o start para você iniciar, continuar, dar continuidade à sua vida profissional, não é verdade? Olha, nós já estamos falando aqui há mais de 1 hora, mas eu queria só que você, por favor, agora, falasse rapidamente sobre a sua empresa atual. O nome dela, quantos funcionários você tem, porque essa parte social, ela também tem muito a ver com a parte dos seus funcionários. Você é uma fonte de emprego para muitos. Então, você contribui socialmente com o seu trabalho, né? Você tem aí as pessoas que procuram por você. Assim, gostaria que você falasse qual é a natureza do tipo de contabilidade, se é contabilidade geral, deixar assim uma coisa mais técnica para quem ver a sua entrevista. Hoje, né, a minha empresa ela atua no segmento, né, de contabilidade e assessoria contábil para as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, né, nós atendemos eu acredito hoje que eu esteja atendendo hoje a 90% do que existe no mercado, né? Então, quer dizer, desde um barzinho ou de um açougue a uma grande empresa, indústria, prestação de serviço. Então, a nossa atividade hoje, ela é bem diversificada.
A contabilidade em si, ela te dá essa liberdade de atuar em diversas frentes, né? A polivalência do profissional contábil, né? Ele pode ser um grande administrador, pode ser um grande empresário, ele pode ser um grande contador, ele pode trabalhar na bolsa de valores, ele pode trabalhar onde ele quiser, na área que ele quiser, porque ele tem um embasamento para isso. E nós atuamos assim hoje. Então, nós atendemos aqui no escritório hoje microempresas, médias e grandes empresas. Eu tenho um plantel de clientes assim. Atendemos microempreendedores, que hoje são, assim, talvez as pessoas jurídicas mais simples que existem, né? Atendemos também e pessoas físicas, no imposto de renda, no recolhimento de INSS, né, autônomos, profissionais autônomos. Então, o escritório hoje, a empresa, ela atua nesse segmento. Estamos mudando diariamente, né, a nossa forma de trabalhar, porque com essa evolução tecnológica que existe hoje, cada dia você vai evoluindo mais. Sim. Então, hoje, na verdade, assim, há 5 anos eu sentei com a minha gerente e falei assim, ó, precisamos mudar, precisamos dar né, precisamos atingir um outro nível, precisamos buscar algo diferente. E nós começamos como chegar lá. Então, nós sabemos onde nós queremos chegar, agora como chegar lá. Então, nós começamos a estruturar as mudanças através de um plano de negócios a curto, médio e longo prazo, né? Até tem um amigo que é professor, o Alcídio, o Adalberto, e perito em plano de negócio. Cara, aprendi muito com ele já com plano de negócio. E nós montamos esses planos de negócio. E nós viemos mudando e aplicando isso na empresa. Lógico, como todo plano de negócios, às vezes você acorda com ele de um jeito e dorme com ele de outro jeito, né? Mas faz parte. E aí nós viemos alterando o formato da empresa, o formato de atendimento, até chegar num ponto em que falando assim, agora nós precisamos de um espaço adequado àquilo que a gente propõe, né? E aí até o espaço físico foi modificado para que aquilo que nós quiséssemos passar para o nosso cliente, fazer com que o cliente se sentisse mais parte integrante da empresa, né? Então, nós reestruturamos, né, toda essa parte física, sem falar que durante esses anos nós viemos melhorando toda a questão de informática, de sistemas. É inevitável, como empreendedor, buscar também uma qualificação melhor da sua equipe de trabalho, dos seus colaboradores. Então, hoje eu tenho colaboradores aqui formados, pós-graduados, outros de tecnólogos, né? Mas todos eles têm um embasamento teórico. Todos eles têm um curso, seja um curso técnico, tecnólogo ou um bacharelado, né? Todos eles têm, porque preciso disso para a minha empresa, né? Eu preciso que, se eu quero buscar algo maior, melhor, se eu quero crescer, eu preciso que a minha equipe seja, né, de ponta, eu preciso disso. Então, a empresa, ela tem hoje, todos os profissionais são extremamente qualificados, alguns com experiência, outros ainda sem experiência, mas tem que ter essa, né, tem que ter essa mescla de inovação com experiência, né, dentro da equipe. A empresa não para, é incrível, né? Posso me dar ao luxo de sair, ficar uma semana, 10, 15 dias fora, que a empresa não para, né? Muitos escritórios, essa era uma coisa que eu sempre tive pavor, porque muitos escritórios da minha época, a pessoa ia sair de férias, ele fechava o escritório. Porque não tinha, às vezes, ou segurança ou não tinha quem, né? Então, não era uma pessoa jurídica, não era uma empresa de contabilidade, era um escritorinho.
né? Assim como eu fui também durante muito tempo. E, de repente, você transforma isso. Então, é um escritório. Até eu falo muito escritório, mas não é. É uma empresa de contabilidade. Nós recolhemos impostos, nós registramos os nossos colaboradores, nós pagamos uma carga tributária elevadíssima, que temos que pagar, é a nossa contrapartida, né? Emitimos notas fiscais, trabalhamos, atendemos nossos clientes, temos o nosso custo operacional, temos toda essa estrutura para ser bancada e principalmente assim, né, colhemos os frutos, óbvio, né? A questão da aplicação do nosso trabalho no mercado de trabalho hoje, além de ser bem diversificada, ela acaba se tornando uma referência. Então, graças a Deus, eu tenho pessoas que me procuram, empresários e microempresários e pessoas físicas, falam assim, olha, eu procurei você porque eu ouvi falar muito bem de você, ou você fez um trabalho muito legal para um fulano, ou me falaram, quer dizer, aquela questão que vai além de um marketing propriamente dito, né, que é o famoso boca a boca, né? Não sabemos tudo, não somos não sou o rei da razão, a empresa não é, vamos dizer assim, não é aquela, né, sou santo, sou milagroso e sei de tudo, faço tudo, sou perfeito. Não, longe disso. Né? Erramos no dia a dia, acertamos também no dia a dia, mas é a humildade de aprender com os erros, né, Tereza? E isso não é só aqui, numa sala fechada, comandando, sendo um líder de uma equipe, é também ali na ponta, né? Então, quer dizer, aquele colaborador que erra e tem a humildade de chegar e falar, errei, né? Como é que eu faço aqui? Vamos corrigir, vamos, né? Então, possivelmente, essa pessoa ela pode se tornar um grande profissional, quando ele está no início, né? Mas e se já tem aí tantos anos de bagagem e erra? Não tem problema, né? É do ser humano errar e aprender com o seu erro, né? O fato é nos apoiar sempre uns aos outros aqui. E isso acontece, mas isso é algo que acontece na empresa porque foi criada essa política, né? Porque lá atrás eu tive uma visão de chegar num ponto de ter uma empresa diferente. Então, hoje a empresa, por exemplo, ela está ainda em alguns processos de mudança. Então, se a pessoa pesquisar hoje Gustavo Haddad, assessoria contábil, no Google, ela vai chegar no nosso site. Nós temos um site, né, totalmente com área segura, criptografada e tudo mais, porque nós atendemos o nosso cliente ali. A estrutura hoje, não apenas física, mas a estrutura tecnológica da empresa permite com que eu atenda clientes hoje. Eu tenho clientes em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Goiás, né? Eu tenho clientes que têm negócios no sul da Bahia e que eu atendo. Então, não existem fronteiras. Né? Não existem fronteiras, desde que você também tenha o preparo para isso. Né? E eu acho que muitos profissionais, e isso tem se tornado uma meta para algumas empresas de contabilidade, poder atender o seu cliente a longas distâncias. Né? Lógico que aí você precisa ter uma estrutura diferenciada, um nível de conhecimento técnico também um pouco diferenciado, mas tudo isso pode ser adquirido. Né? Muito trabalho e força de vontade, esse é o principal. Mas a empresa é assim, eu até faço um convite aí de novo para a senhora voltar aqui à empresa sempre que quiser, né? De preferência assim de manhã, que tem um cafezinho de manhã que é muito gostoso, tá? À tarde, por motivos de saúde, eu não estou tomando mais café, então eu tenho que segurar um pouquinho, né? Meu médico já está na minha orelha aqui. Mas convido também aos demais professores da escola, convido aos alunos que tiverem interesse, né? Podem me procurar aqui
conhecer um pouco mais do escritório. É pequenininho, mas é aconchegante, é muito gostoso. E eu tenho certeza que às vezes um bate-papo vai agregar tanto aos alunos e à escola, quanto principalmente a mim, né? Porque além de me trazer essa nostalgia daquela época, é uma troca de informações e conhecimento que só agrega mesmo, não tem jeito, né, Tereza? Ah, sem dúvida. Deu para perceber pela sua fala o quanto que você não é só saudoso, como você reconhece realmente que o curso de contabilidade para você na escola foi um marco na sua vida, né? Foi um momento importante que você teve que pensar o que você ia fazer e você soube, então, se autodirecionar para o sucesso, vamos dizer assim, né? Foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque aquilo ali, naquela época ali, quando eu peguei o diploma, né? Na verdade, eu peguei eu precisava imediatamente do registro, né? E eu lembro que eu fiz um registro provisório com o currículo escolar, né? Porque o diploma, ele vai, não sei se ainda hoje é assim, acredito que seja, ele tem que ser registrado, autenticado pelo Ministério da Educação. Pelo menos na época, era assim. Então, demorava um pouco para chegar, né? Não era uma coisa assim, manda no e-mail que eu imprimo aqui. Não existia, né? E aí, então, eu peguei todo o histórico escolar, fiz o meu registro no Conselho Regional de Contabilidade, obtive o registro provisório. Quando o diploma chegou, eu levei ele até a delegacia em Monte Agudo, na época, fizemos o registro do diploma, e aí o meu CRC, no lugar do barra P, provisório, passou barra O, né, original. E aí, definitivo. Falei, agora eu só perco se eu não pagar, né? Porque não perco, eu trabalho, entendeu? É algo assim. Então, foi o divisor de águas, porque poderia sim, às vezes, eu tive ofertas, por exemplo, de vender o escritório, buscar outras coisas, sabe? Mas alguma coisa me levava, desde na época do meu pai, o que você quer fazer? Eu quero fazer economia. Tá, mas a economia está bem ligada à contabilidade, sabe? Sim. Então, eu falo assim, nossa economia, administração e contabilidade, elas conversam muito Sim. e muito bem. Então, sempre tinha essa situação. E, de repente, agora eu tenho o CRC, eu tenho o diploma para pendurar na parede, eu posso exercer, aquilo falou assim, não, então é isso que eu vou ser. Essa vai ser, vou ser um profissional da área, eu vou ser um empreendedor da área, é isso que eu vou ser. Né? Então, foi um divisor de águas para mim. Né? É aquilo lá que definiu o meu futuro profissional e definiu a minha vida pessoal. Né? Tive buscas erradas no meio do caminho, né? Como falei uma vez para a senhora. Eu corri muito atrás das coisas erradas. Coisa errada é dinheiro, propriamente. Isso eu falo por experiência. Né? A gente corre atrás de dinheiro, corre atrás de dinheiro, corre atrás de dinheiro. Está na corrida errada. Né? Corra atrás de satisfação pessoal e satisfação profissional. Corra atrás disso. Aí o dinheiro vem. Pode não vir um rio de dinheiro, mas vai vir aquilo que é seu, que é necessário para você. E com certeza você vai ter um prazer gigantesco de estar atuando ali. Então, eu falo assim, durante muito tempo eu corri atrás de dinheiro, né? Mas parece que o dinheiro corria um pouco mais que eu, né? Então, ele fugia, né? Mas a partir do momento que eu descobri que não era esse a corrida correta, né? E aí tudo começou a mudar. Ainda está em mudança, ainda é difícil, é complicado, né? Temos nossas situações, infelizmente ainda estamos atravessando um período muito difícil da nossa história, que é único, né?
durante 100 anos, nós não vivemos nenhum período assim. Só 100 e poucos anos ali, na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a febre, gripe espanhola, né? Isso. Então, essa foi a última grande pandemia. Depois de 100 anos, nós viemos a ter essa nova. Então, é único para todos nós que estamos aqui hoje. E isso gera problemas de economia, gera problemas financeiros. Então, tudo isso, às vezes, preocupa, desespera. Mas eu falo assim, eu como um profissional, com todo esse embasamento teórico, com toda essa experiência que hoje eu tenho de vida, eu sei que vai passar. Eu sei que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos sacrificar e tudo. E temos que ter, principalmente, paciência. Paciência. Né? E aí, essa é a palavra-chave para praticamente tudo na vida. Paciência. Verdade. Ser imediatista é o maior erro que alguém pode cometer. Tenha paciência. Então, para o estudante que possivelmente vai estar, às vezes, fazendo alguma pesquisa e lendo essa entrevista, né, que seja agora ou que seja daqui a alguns anos, né, o segredo é paciência. Paciência. Faça a sua parte, busque se aprimorar, estude, mas tenha paciência. A paciência ela é aplicada na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Seja você um funcionário, um concursado, ou seja você um empreendedor. Né? Tenha paciência, porque com certeza a paciência vai te dar condições de resolver todos os teus problemas. Gustavo, antes de nós terminarmos, eu gostaria de fazer 2 registros. A escola tem um centro de memória também, certo? É uma sala pequena, mas que tem alguns artefatos, algumas fontes primárias, algumas fotos da trajetória da escola. Só que atualmente conta-se fechado justamente devido a essa fase que nós estamos passando de isolamento social. Mas eu gostaria de convidá-lo oportunamente, né, para você conhecer um pouquinho da história da escola. Nós estamos, assim, estudando constantemente, certo? É um prazer, com certeza. E uma outra coisa também, eu não poderia deixar de registrar na entrevista e identificar as pessoas que você citou, que foram nossos queridos colegas que faleceram por conta da Covid-19, né? Que foi nosso professor Serjão, professor de Física e de Matemática, atuante na escola e grande amigo seu, como você disse, né? Sim. Nós sentimos falta dele todos os dias. E também o Duzão, era o Serjão e o Duzão, né? O Duzão, o professor Eduardo Barbarossa, ele era da área de informática. Atualmente ele não estava mais na escola, mas inclusive ele estava relacionado como um das pessoas a serem entrevistadas, porque ele tem uma loja de informática. Tinha, né, uma loja de informática. Infelizmente, nós perdemos os dois basicamente no mesmo dia, né? Foi uma coisa, assim, terrível, que abalou demais todo mundo, principalmente não só da equipe escolar, como as pessoas também que viviam próximas, que foi o caso do Gustavo, certo? E também ele falou sobre o Léo, né? Léo Marmota. Meu amigão. É o Leonardo, ele foi professor nosso de psicologia e muito amigo também do Serjão. Eles têm uma banda atualmente que se chama Rock Now, que é constituída também por outros professores, né? Tem alguém tem alguma veia artística e que também essa banda também é atuante, do qual o Serjão também fazia parte. Então eu gostaria de ter assim, registrar para que as pessoas que vão ouvir, vão assistir essa entrevista, esse nosso bate-papo, talvez queiram saber, né, quem foram essas pessoas. Então, por isso que eu achei interessante para registrar logo agora. Tá bom? Uma homenagem, né, dona Tereza? Uma eterna homenagem, porque eles estarão para sempre nos nossos corações, né? Não tem um dia que não passa que a gente não está na sala dos professores, a gente fala sobre o Serjão. Também outras pessoas que também nos deixaram, né, há um tempo atrás, mas isso demonstra o seguinte, que a escola é uma instituição de mais de 70 anos. Ela foi fundada em 1949. Ela tem uma trajetória muito grande
Se a gente for pensar o número de pessoas que por ela passaram, né? É uma escola que tem uma missão social, uma missão educacional muito marcante na nossa cidade. Sem E dúvida. ela está deixando, felizmente, né, boas lembranças nas pessoas. E como ela é voltada principalmente à inserção no mercado de trabalho, ou reinserção, né? Nós estamos aqui hoje presenciando um caso de sucesso com o nosso querido Gustavo, tá certo? Obrigado, obrigado, Ana Tereza. Eu fico, mais uma vez, você já está me deixando emocionado aqui, viu? Ah, que isso, não. É, lembrado, lembrado esses desafios. Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que nós temos que fazer, Gustavo? Difícil. Quando for passando esse isolamento social aí, curtir mais nossas amizades, Sem encontrar mais com dúvida, eles, né? sem dúvida. Sair dessa rotina de trabalho, 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 porque a vida passa, né? É, A vida, quando a e é gente vê, rápido, né? é muito É muito. rápido. Oh, eu que eu diga, né? Você ainda é a idade do meu filho mais velho, agora eu. Então, assim, gente, a vida é muito rápida. E a gente, pior que a Acho. gente vai amadurecendo e ganhando o conhecimento que você tanto falou, né? É uma coisa cumulativa. Eu falo que conhecimento é igual a radiação, é cumulativo. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente vai aprendendo. Pois é, e só acumula, né? Só chega num patamar legal com o tempo, né? Tem Pois isso. é isso aí mesmo. Infelizmente, quando a gente fala assim, agora eu tô num nível absurdo, É, tá no fim. Mas é verdade. normal, é assim mesmo. Esse é o lado bom, né? A gente saber que a cada dia nesse plano, nessa terra, né? A gente vai estar aprendendo uma coisinha nova. É isso que nos faz, assim, muitas vezes querer continuar. Às Sim, vezes, né, todo mundo tem o dia ruim, né? Agora é. eu vou acabar com tudo, não quero saber de mais nada, tal. Legal, a vida não é um videogame que você vai lá, reinicia o jogo e começa de novo, né? A vida é algo para ser vivida até o tempo que Deus achar que você tem que continuar aqui, né? Tá E é um, certo. e é um presente, e como todo presente que a gente recebe, a gente não pode devolver. Até Concorda comigo? Então, concordo. eu sei que tem isso, né? Infelizmente, nós vivemos uma fase de muita depressão, de muitos problemas psicológicos assim, que as pessoas muitas vezes elas não aguentam e acabam É, tomando atitudes difíceis, né? Mas não julgo, não os julgo de forma alguma, porque na verdade cada um sabe aquilo que passa, né? Mas eu tenho esse pensamento. E às vezes, quando você está naquele dia ruim, que você fala, não sei por que e tal, de repente, então senta. Vê o que você agregou durante todo esse tempo, vê o teu conhecimento, aonde você chegou, né? Não deixe de sonhar, pelo amor de Deus, não deixa de sonhar. E não sonha baixo, não. Né? O pessoal fala, sonha muito alto, o tombo é grande. Não, sonhar não custa. Né? Sonha, é, sonha. Entendeu? Sonha, sonha. Pode sonhar lá em cima, né? De repente você sonha em ter uma Ferrari. Eu falo muito isso, pessoal. Pode sonhar em ter uma Ferrari e luta para ter uma Ferrari, né? O que você anda hoje? Eu ando de bicicleta. Eu não tenho dinheiro nem para ter um Fusquinha, mas eu quero ter uma Ferrari. Então luta para isso. De repente você vai chegar num ponto da vida e você fala assim, poxa, não consegui a Ferrari. Aí você olha, você tem um Mercedes. Você tem, né, você tem um Jeep, você tem um BMW. Quer dizer, tudo bem, você não chegou na Ferrari, você saiu de uma bicicleta. E olha onde você chegou, você entendeu? Objetivos, sonhos, né? Então, pode sonhar à vontade, não tem esse negócio de o tombo é grande, não. Tombo é grande quando você não tenta e você chega num ponto da vida que você não tem mais como tentar. A senhora é. falou do João Paulo lá que o cavalo branco passa uma vez só. Eu ainda acho que passam mais vezes. Sim, Nós temos que ver, né? Eu prefiro acreditar nisso, que passam mais vezes e que as oportunidades elas estão aí. Mas chega uma hora que não adianta passar, a gente não tem força para subir em cima, né? Então, aí tem uma hora de saber, né? Que ó, vamos dar uma acalmada. Mas é sempre assim, né? E fica a dica aí, né? Se alguém é, quiser bater papo comigo aí, filosofar um pouco mais,
Sempre que quiserem, não é, Tereza? Ah, sim, tem razão. Tem razão. Gustavo, infelizmente, nós temos que encerrar a nossa entrevista. Mas a gente vai continuar batendo papos, porque eu já vi que você é bom de conversa, né? Eu também gosto, então já viu, né? Tá certo? Não, então acabou. Já vamos marcar depois. Depois já vamos marcar um dia para poder continuar o bate-papo. Colocar as coisas em ordem, né? Tá, Tá certo. bom, tá. Um grande abraço para você, tá? Obrigado, Muito Tereza. obrigada. Você quer deixar uma mensagem final ou... Não, eu só queria dizer assim, para as pessoas que vão estar vendo essa entrevista ou lendo no futuro, o tempo é algo que vai moldando a gente, né? Nossas experiências, o nosso conhecimento. O tempo vai nos tirando alguma coisa também, né? Com o passar dele. Mas também, mesmo com um avançado, da idade, dos anos, nós vamos agregando experiências e conhecimentos e vamos nos dando entendimento melhor. Vamos criando a paciência, a famosa paciência. Então, a mensagem que eu posso dizer para essas pessoas aí que futuramente vão estar vendo é assim, vão te derrubar, ele luta para levantar, não se entregue, não desista, né? Procure sempre o melhor para você e para os outros, né? Não tente criar ou buscar atalhos, né? Siga o caminho certo. Com certeza você vai atingir objetivos que possam ser até mais satisfatórios do que você imagina. Então, essa é uma mensagem que fica aí para os posteriores, né? Para aqueles que vêm depois da gente, né? No mais, Ana Tereza, assim, imensamente de coração, eu estou muito feliz pelo dia de hoje, porque mais uma vez eu pude revê-la, né? Pudemos falar de amigos, de situações que realmente me emocionaram e a nostalgia é algo que é boa, não é ruim, nunca é ruim, mesmo falando de perdas e tudo mais, mas as lembranças boas, elas vêm à pé. Eu queria agradecer a senhora, assim, de coração. Eu estive com o professor Ronaldo na semana passada, e Ronaldinho figura também, e nós conversamos aqui no escritório rapidamente, e uma outra figura também, a Cidinha Evise também, outra figura. Então, são várias, começam a surgir os nomes dos profissionais, das pessoas, dos professores, né? Do Fuzeta, aquele salgado que ele tinha lá, que era um espetáculo também, né? Acredito que hoje também, com certeza, os alunos estão muito bem amparados nessa parte, mas na época também nós estávamos. Então, olha como é que uma coisa vai puxando a outra. A senhora falou do Iracema Miele, né? Não posso deixar de agradecer o Iracema Miele, né? E tão pouco os professores, as pessoas que estiveram lá, que fizeram parte, e também da Conceição, né? A Conceição que fazia a merenda, Nossa, né? Da gente. gostosa. Pelo amor de Deus, o que era aquilo, gente? Eu lembro daquilo lá até hoje. Eu não... Meu Deus do céu. Minha esposa tenta fazer uma sopinha de fubá, mas não chega nos pés da Conceição, não. Né? E ela, que é a minha esposa, cozinha muito bem. Mas tudo isso eu queria agradecer a senhora. A senhora me fez ter lembranças de anos que foram incríveis para mim, né? De todas as formas. Então, muito obrigado. Um beijo para a senhora gigantesco. E eu fico, assim, ansioso para visitar a escola, para conhecer esse espaço. E, assim, sempre que a escola precisar de mim, eu estou à disposição. É a minha forma de contribuir, de dar o meu retorno para vocês, viu? Eu só agradeço a senhora. Ó.
beijo, senhora. Eu que agradeço, Gustavo. Adorei a nossa conversa. Eu tenho certeza que ela será de muita utilidade, tanto para a pesquisa acadêmica, né? Que é uma ação que utiliza a história oral, como também como uma lição de vida, principalmente para quem quiser ouvir ou quem quiser ver a sua entrevista quando ela for transcrita, tá? Muito obrigada, então. Infelizmente, eu vou ter que bater naquele lugarzinho que está escrito assim, sair, tá bom? Faz parte, faz parte. Um grande beijo e muito obrigada mais uma vez, tá? Tchau, Até tchau. mais, querida. Tchau, tchau. Tchau.